Olá, boa tarde. Eu sou a psicóloga Joyce Magalhães, sou parceira aqui no Grupo A Chave da Questão. Toda sexta-feira tem live minha às 2 horas da tarde, com temas diversos. Eu tenho feito uma série falando sobre alguns nichos, alguns públicos dentro da terapia e dentro da terapia online. Então, já falei sobre adolescente na terapia, já falei sobre terapia de casal e hoje a gente vai falar sobre maternidade e saúde mental, ou seja, como o grupo dentro da terapia, sendo o grupo das mães, das gestantes e das mães. Né? Para falar sobre isso, eu chamei uma psicóloga que tem mais experiência, especialista no assunto, para falar sobre esse assunto com a gente, que é a psicóloga Gabriela Uchoa. Então, eu vou colocar ela aqui na sala para a gente começar. Agora vai. Tudo bom? Melhorou, Joyce. Eu mudei de lugar aqui, vai ver, era isso. Tá ótimo. Vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente? Porque a gente já está na terceira tentativa, então agora vai funcionar. Ah lá, a Beth está aqui, firme e forte. Beth, você está vendo a Gabi também? Está só me vendo? Bom, eu estou te vendo e estou te ouvindo normal. Gabi, Legal, se eu também tô te vendo apresenta. melhor agora. Obrigada por ter aceitado o convite. Como é a sua primeira vez aqui no Grupo A Chave da Questão, então se apresenta para o pessoal, porque né, ninguém te conhece por aqui ainda. Me fala um pouquinho de você. Ah, fazendo as vezes. Obrigada, Joy, pelo convite. Bom, meu nome é Gabriela Uchoa, sou psicóloga. Eu já trabalho com atendimento individual há 12 anos. E recentemente, não tão recentemente assim, mas há quase 2 anos eu virei mãe. E aí eu comecei a me interessar por esse tema da maternidade, uma coisa que sempre me encantou, mas que eu também vivi na prática, né, recentemente. E tenho investido nos conteúdos direcionados para esse público aqui no Instagram e tenho reparado o quanto essa demanda é importante. Né? E aí fui estudar mais e acabei me aproximando desse nicho e adorei que você me chamou para a gente falar sobre isso. Eu já trabalhei com a Joy, né? A gente já trabalhou juntas, né, Joy? E já tem um É, tempo que a gente está poxa, morando longe, mas mantendo contato por aqui, né? pois é, muito tempo sem te ver, né? Poxa vida, vamos lá. É, bom, então assim, eu preparei algumas perguntas para te fazer. Hoje vai ser um pouco diferente do que eu tenho feito com os outros convidados, porque como eu não tenho realmente muita experiência com o assunto, né, principalmente como terapeuta, que eu não tenho mesmo, então eu vou fazer uma entrevista com você para você bater um papo com todo mundo, né? E essa live ficar salva e guardada aqui para a gente compartilhar depois esse material. Então, assim, primeiro, Tá. o que que você entende que seja específico no atendimento das mães, né? Diferente talvez de outros tipos de grupos de atendimento que são atendidos em terapia. O que que você acha que seja específico desse grupo? Eu acho que as questões referentes à autoestima, a sexualidade, sabe? É mais por esse caminho, assim. Eu acho que é indiscutível, né, que a maternidade ela causa o impacto que ela tem é uma transformação. Né? E eu acho que desde quando a mulher descobre a gravidez, ou antes, para aquelas que se planejam e tal, e já lidam com essa expectativa de querer ter um bebê e tal, essas questões referentes à imagem, à autoestima, ao medo, sabe? Essas coisas são muito presentes. Então, eu acho que essas coisas são. Tem muitas coisas pertinentes ao assunto, mas essas questões são as que eu percebo mais específicas. Tá. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, e aí você acho que você já falou um pouco, né? Quais são as questões mais comuns? Quando que você acha que é recomendável buscar terapia? No caso das mães ou das gestantes, quando que você acha que é interessante que elas estejam passando por que tipo de sintoma, que tipo de comportamento, que tipo de dúvida ou de questão, né? Que seja interessante, então, buscar terapia, que buscar terapia vai ser recomendável nesses casos. Então, quando
Normalmente, as próprias mulheres percebem quando a coisa foge um pouco do que é comum, né? Porque hoje é possível uma interação muito grande entre grupos de mães, é possível você ter contato com referências de mães que passaram por isso recentemente ou que estão passando pela mesma situação que você. Então, é natural que as mães se comparem, né? Que elas percebam, fulana também passa por isso. Isso aconteceu também com essa mãe aqui. Então, quando a coisa foge um pouco do padrão, porque tem um padrão, né? Tem todas essas dificuldades e todas essas transformações da maternidade, ainda que sejam muito intensas e que sejam novidade, elas seguem um padrão, né? Então é natural que quando que você fique um pouco receosa com o parto, que você tenha dúvidas sobre que tipo de parto fazer, que você fique aflita com a condição da própria barriga, que você tenha um pouco de dificuldade com a aceitação da imagem. Eu acho que tudo isso faz um pouco parte, né? Mas quando a coisa foge, quando vira uma coisa muito radical e quando começa a ficar limitante para outras questões importantes, eu acho que é a hora de buscar ajuda, né? Então, quando a mulher começa a perceber dificuldade na interação com o companheiro, quando a mulher começa a perceber que tem questões muito íntimas e que ela não consegue se comparar com outras mães nesse sentido, relacionado ao vínculo com o bebê, com o feto, enfim, quando esse medo é uma coisa paralisante, causa insônia, e tem muita dificuldade para dormir, além do normal já da gravidez, que é mais para o final da gravidez, né? Porque no decorrer da gravidez a mulher sente muito sono. E no final é natural que fique mais difícil dormir e tal. Mas quando tem uma insônia, né? Ou depois que o bebê nasce, quando aquilo parece uma coisa muito pesada, quando a mulher se sente muito sozinha, sente que não tem ajuda. Essas são questões que facilitam entender que é hora de procurar ajuda. Entendi. Talvez um assunto que seja bem, até muito falado e muito associado, né, à terapia e à maternidade, talvez seja o quadro da depressão pós-parto. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que que é esse quadro, né, como que ele se apresenta e também como que a terapia pode ajudar nesses casos, né, em que as mães estão passando por isso. A depressão pós-parto é muito falada porque ela é muito comum. Né? As pessoas às vezes falam, fulano teve depressão pós-parto, parece uma coisa de outro mundo, mas por incrível que pareça, é super comum, é muito comum acontecer. E por que que é comum? Tem todos os fatores, né, afetivos, emocionais que ajudam a desencadear, então. Normalmente, assim, histórico de pacientes que têm uma gravidez que não foi planejada, às vezes passa dificuldade durante a gravidez, quando o bebê nasce, tem dificuldades na interação com o companheiro. Todas essas coisas, elas acabam facilitando que a depressão pós-parto apareça, né? Mas ela tem uma questão orgânica muito forte, que é quando a mulher dá à luz, né? Quando a mulher tem o bebê, acontece um desequilíbrio hormonal enorme, né? Então, um desajuste hormonal que é uma questão orgânica. E isso é desencadeante para a depressão pós-parto. Então, sintomas como, de novo, insônia, irritabilidade, choro excessivo, sensação de solidão, cansaço extremo. É muito comum essa coisa que eu falei da sensação de solidão. E o principal sintoma da depressão pós-parto está relacionado à dificuldade de estabelecer um vínculo ou de reconhecer um vínculo com o bebê. Tá? Então, toda a própria a questão da maternidade, a própria circunstância da maternidade engloba facilitadores para que essa depressão se instale. Por quê? Porque a mulher dorme menos, porque ela se alimenta, de repente, de uma forma meio desregrada, né? Porque ela está ali toda inteira doada para o bebê. Então, esse desequilíbrio hormonal acaba sendo agravado por todas essas outras circunstâncias.
E aí tem casos mais graves, né? Onde, por exemplo, a mulher sofre uma decepção com o companheiro, ou enfrenta, né? De repente não tem ajuda, ou não tem ajuda da família, né? Tem históricos, de repente, de traumas que estão combinados com o período do pós-parto e do final da gestação, enfim. Então, tudo isso propicia que essa depressão possa se instalar. E mulheres que já têm um histórico depressivo ou que têm histórico na família de depressão, independente de ser pós-parto ou não, também tem maior probabilidade de isso acontecer. Uhum. Aí, na verdade, essa pergunta não estava nem prevista, mas ela me veio à mente agora. Uhum, Como que, por uhum, exemplo, a terapia, o cuidado com a saúde mental pode fazer parte durante o processo da gestação ou até do planejamento para a maternidade? Por exemplo, você falou mulheres que já têm uma predisposição à depressão, como que elas podem se preparar para, de repente, fazer esse planejamento da gravidez, do que vai ser o pós-gravidez, dentro do processo terapêutico como um aliado, né, para conseguir lidar com essas questões que podem aparecer, que tem uma possibilidade grande de aparecer, e não só uhum. nesses casos de mulheres que já têm transtornos mentais pré-existentes, mas como que a terapia pode ajudar nesse processo da gestação e da preparação, né, para o planejamento da gravidez. Então, no meu entendimento, Joy, apesar de as pessoas martelarem muito essa questão de gravidez não é doença, né? E não é mesmo, a gente sabe que não. Mas não dá para negar que a gravidez ela deixa a mulher mais sensível, ela deixa a mulher fragilizada, né? Emocionalmente, tem toda a questão hormonal, né? Então tem toda uma fragilidade emocional que é característica do período de gestação e de parto e pós-parto, puerpério, enfim. Né? Então, quando a gente tem essa consciência, no meu entendimento, o acompanhamento psicológico, a orientação psicológica, até mesmo antes de você, quando você está planejando ter um filho, ou nos casos da gravidez não planejado, logo que acontece, é muito importante, porque tem que ter toda uma ferramenta para lidar com frustrações, para lidar com essa questão que é meio inerente à gravidez, que é essa culpa, né? A gente fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu brinco que logo que a mulher descobre a gravidez, ali parece que já surge uma culpa, porque já começa um questionamento de será que eu vou ser uma boa mãe? E será que eu fizer isso assim vai ser bom? Se eu não fizer assim vai ser ruim, né? E às vezes tem mulheres que me procuram e falam assim, logo no início da gravidez, e falam assim, eu tô desesperada, porque as pessoas falam que é um amor assim que vem logo na hora que você descobre, é o maior amor do mundo, e eu não tô sentindo isso ainda. Então é legal a gente falar sobre isso e quebrar um pouco esse padrão, assim, esse romantismo, porque às vezes não é assim, né? Esse amor, ele é uma construção. E essa cultura de que a mulher tem que, de repente, resolver que a vida dela é aquilo e já criar esse vínculo com aquela novidade, causa essa culpa. Então, eu procuro sempre dizer para as minhas pacientes que passam por isso que, assim, essa preocupação, esse medo de, ai meu Deus, será que eu vou amar o meu filho? Já é o primeiro sintoma de que você já se tornou mãe, né? Porque já é uma preocupação com o filho, você percebe? Já é uma preocupação de se esse vínculo vai ser legal, né? Se você vai dar conta. Então, não tem como se livrar dessa culpa, né? Não tem como a gente lidar com tudo isso sem essa cobrança, essa pressão interna, que já é da mulher, né? E aí tem as circunstâncias sociais, então às vezes a família também cobra, às vezes né, o companheiro também cobra, às vezes tem né, a mídia, de uma forma indireta, acaba cobrando a mulher nesse sentido. Então, esse acompanhamento psicológico é legal para desconstruir os mitos, né? E para mostrar que tudo o que é pertencente ao contexto da gestação e gravidez é instintivo, né? Que a mulher, ela foi projetada para isso. Independente dela querer ser mãe ou não, as questões instintivas, elas são maiores do que as questões sociais, do que as questões né, impostas. Então, eu acho que essa consciência ajuda muito, porque a mulher ela lida com todas essas dificuldades e com as possíveis limitações da gravidez com mais leveza.
né, sem se cobrar tanto, sem se culpar tanto, e de repente ajustando algumas expectativas, o que é super importante para prevenir maiores frustrações, né? E inclusive para prevenir esses quadros mais graves de depressão e tal. Porque você ajusta a expectativa e vai vivendo aquilo com leveza de uma forma natural, de uma forma instintiva, que na real é o caminho, né, natural das coisas. Existe uma revisitação na relação da mulher com a relação, na relação dela com o filho, com a relação dela com a própria mãe, com o que é Com representativo de toda referência certeza. de maternidade? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho que quando a mulher se reconhece no papel de mãe, né? Mesmo ainda antes de ter o bebê, né? Já no processo de gestação, eu acho que quando ela se reconhece, se vê no papel de mãe, ela se reconhece como filha, né? E aí o vínculo, além de ser com o bebê, né, com ela mesma e tudo mais, o vínculo com a mãe é uma coisa que fica muito em evidência durante esse processo. E aí, no caso de pessoas de mulheres que tiveram uma boa relação com a mãe ou que não tiveram uma boa relação com a mãe, isso faz diferença no momento da gravidez e no momento dessa escolha de ser mãe? Eu acho que não é determinante, Joia. Eu acho, é claro que, né, a gente como psicóloga sabe que o histórico dos nossos vínculos familiares, ele vai ter influência sobre os vínculos que a gente constrói, né, posteriormente. Mas eu acho que o principal é uma consciência de, assim, se reconhecer no papel de filha e revisitar, como você disse, esse vínculo com a mãe e entender que tipo de mãe você é baseado na referência que você tem. Não assim, tá? Se eu tive um vínculo legal com a minha mãe, então pode ser, então provavelmente eu vou ser uma boa mãe. Ou se eu não tive um vínculo legal, eu vou ser uma mãe ruim. Eita, os cachorros estão participando aqui da live. Eu acho que não é essa a relação. Eu acho que é a relação assim. Eu reconheço que isso no vínculo com a minha mãe foi positivo, né? Então eu tenho essa referência boa. E eu reconheço que isso aqui já não foi tão legal. Então eu tenho essa referência de algo que eu não quero repetir, né? Mas também a importância, e por isso o acompanhamento psicológico também é tão importante, para que não haja esse foco naquilo que eu não quero ser, né? Porque a gente sabe melhor que ninguém, quando a gente foca naquilo que eu não quero ser, a gente repete, né? A gente tem uma tendência de repetir, porque a gente está com a nossa energia toda voltada para aquilo, né? Uhum. Então é assim, é como se a terapia fosse uma ferramenta de você reconhecer os pontos positivos e negativos, produtivos ou não do teu vínculo com a sua mãe e como usar eles como uma referência para o teu vínculo com o seu bebê. Uhum. Tá, uma outra coisa, eu estou acrescentando um monte de perguntas que eu Pode estou vendo que não acrescentar, estava prevendo. adoro, eu prefiro assim, inclusive. É, é Ô, porque a gente Joy, eu está até tendo. ia te pedir se você. Porque, para mim, parece que as pessoas, quando escrevem, pode ser que venham um pouco atrasado. Então, se alguém mandar alguma coisa e tal, se você conseguir ficar de Tá, olho aí, você me sinaliza, não, tá? tranquilo, tá bom. Então, a outra pergunta que eu ia fazer, é assim, quando a mulher engravida ou depois que já tem o bebê, uma coisa que é marcante é esse papel de mãe, que é um papel a mais que até então, no caso, quando é o primeiro filho, né? Que é um papel que até então ela não exercitava na sociedade, na vida dela pessoal, no relacionamento dela e tudo mais. Então, ela acaba tendo que aderir um novo papel social, inclusive, na vida dela e incluir esse papel dentro dos outros que ela já estava exercitando. Então, qual que é o impacto do papel de mãe, por exemplo, para a vida pessoal em termos do relacionamento com, né, com seu marido, com o companheiro, com o pai da criança, e no mercado de trabalho, quanto que isso aparece, por exemplo, para você nessa experiência na terapia e na tua experiência também como mãe, né? Eu acho que com relação ao mercado de trabalho, parece que as coisas elas estão um pouco mais. Elas estão um pouco mais tranquilas, né? Porque tem tido todo um movimento de incentivo, existe toda uma coisa nova
relativamente nova, de um respeito, um incentivo pela questão da amamentação, pelo tempo, né? Pelo tempo de licença, enfim. Então, eu acho que isso tem mudado um pouquinho. Mas eu acho que ainda existe uma coisa social, ainda existe uma imposição social de que como se a mulher que tivesse cuidando do bebê e que tivesse acabado de parir, enfim, como se ela não fosse capaz de dar conta de outras coisas, né? Então eu ainda aí eu fico em dúvida que dependendo da circunstância e da situação, enfim, particular de cada mulher, o impacto no mercado de trabalho ele diferencia, né? Então eu acho que assim são considerados daí nesse ponto o apoio que a mulher tem da família, o quanto ela pode de repente abrir mão de alguma coisa em prol de outra, né, o próprio reconhecimento do trabalho da empresa, enfim, sobre o papel dela que fica um pouquinho de lado, vamos falar assim, como profissional, porque tem uma outra prioridade, mas que não significa que ela tem que ser substituída ou que ela não seja capaz, né? Ou que ela esteja inválida para uma coisa e funcionando só para outra. Eu acho que não é por aí. Eu acho que os impactos mais marcantes, eles são relacionados à questão afetiva mesmo. Eu acho que relacionados ao companheiro, ou pai da criança, ou enfim, ao marido, né? Porque na parte orgânica existe uma mudança, né? Que muda uma chavinha no corpo da mulher para o modo mãe, né? E talvez por isso também ainda exista um pouco desse impacto no mercado de trabalho, porque mesmo que a mulher dê conta, mesmo que ela possa assumir grandes coisas e tal, a prioridade vai ser a maternidade, por uma questão orgânica, né? É uma chavinha que muda e a mulher funciona nesse modo mãe. Por muito tempo, muito mais do que o primeiro ano, enfim, né? É claro que umas vão se readaptando à rotina mais rápido ou mais devagar do que outras, e isso vai depender do contexto de cada uma. Mas o principal é que esse modo mãe, né, que eu costumo dizer, ele é reconhecido pela mulher, e pela mãe da mulher, e pela avó da mulher, né? Então, a mulher reconhece isso de uma forma mais legítima. E o homem, não, porque ele não vive isso. Ele não sabe como é, né? E não estou aqui para dizer também que mãe é melhor que pai, que não é nada disso. Eu estou dizendo que a questão orgânica, ela fica restrita à mulher. E por isso, o papel da mulher, ele é diferente do homem. Não adianta dizer que os dois claro, todos têm que cooperar, todos têm que ajudar, mas a mãe é mãe, ela está funcionando naquele modo, ela está preparada fisicamente para aquilo, e o homem não, né? Então, algumas dessas questões, principalmente relacionadas à sexualidade, né, à carência, elas às vezes não são, dependendo do contexto, elas não são entendidas pelo parceiro, pelo homem, né? Porque ele não vivencia isso, não sabe na prática como é. E aí, isso às vezes tem um impacto ruim, né? Isso às vezes gera o conflito, isso às vezes gera tem muita gente que separa, né? Que o relacionamento vai por água abaixo. Se não houver uma cumplicidade, se não houver uma disponibilidade de se colocar no lugar do outro, entendendo essas questões que não são só afetivas, elas são orgânicas, né? Se não houver isso, acaba mesmo, né? Porque a prioridade da mulher é o bebê, né? Entendi. Uma outra coisa que eu ia perguntar, até como você falou, né, que alguns casais se separam por conta da dificuldade de entender essa diferença e tudo mais. E aí, Uhum. considerando que o apoio psicológico, a terapia, pode funcionar também para o planejamento dessa gravidez, quando que você acha que é o melhor momento, por exemplo, para a mulher escolher ser mãe, considerando o restante, né, do que está acontecendo na vida dela, nos relacionamentos, no trabalho, enfim, nas outras coisas? Qual que seria o momento ideal se a pessoa está planejando ser mãe para que ela preserve todas essas outras coisas? Você acha Eu isso da acho que melhor não tem, maneira?
É difícil a gente falar do momento ideal, né? Principalmente hoje, que as coisas acontecem mesmo fora do nosso planejamento, na grande maioria. Então, o que eu acho, assim, que o que de repente pode facilitar as coisas é o nível de conhecimento que a mulher tem sobre ela mesma, né? Então, além de a mulher, quando engravida e quando vive a maternidade, revisitar o vínculo dela com a mãe, igual a gente disse, eu acho que ela se redescobre como filha, como mulher, como esposa, como profissional. Porque é meio clichê, mas é mesmo uma transformação. Né? Então, a partir de agora, ela não é mais a profissional, ela é a profissional que também é mãe. Né? Ela não é mais só a esposa, ela é a esposa-mãe. Né? Ela não é só a filha, ela é filha-mãe. Então, tem tudo isso. É mesmo uma coisa a mais, né? É mesmo um outro vínculo que é prioridade. Então, eu acho que não tem um melhor momento. Eu acho que o momento, talvez, mais que as coisas sejam mais fáceis, é o momento que a mulher se conhece melhor. O momento que a mulher está mais segura de quem ela é, do que ela quer para ela mesma, de quais as coisas que ela está disposta a abrir mão, sim, porque a gente vai ser muito hipócrita se a gente disser, ai, mas dá para ser mãe e não precisa abrir mão de nada. Não é verdade, né? A gente precisa se colocar e colocar o filho em prioridade, então a gente vai abrir mão de dormir bem, a gente vai abrir mão de ter sexo todos os dias, a gente vai abrir mão de se alimentar com regra, isso a não ser, né, que você tenha, salvo algumas exceções raríssimas, uma condição de ter alguém para ficar lá cuidando do seu filho e fazer a comida para você e dar conta do teu marido, né? É difícil. E trabalhar no seu lugar, né? É muito complicado. Não tem como. Né? Então a mulher precisa se desdobrar, igual você falou, e incluir um novo papel na vida dela, fora todos esses que ela já desempenha. Né? Considerando que esse é o papel, nesse momento, de prioridade. Né? Então, os outros vão ficar um pouquinho em segundo plano, que não é para sempre, enfim. Mas eles, nesse momento que a gente está falando, né, de gestação, puerpério, eles acabam ficando em segundo plano. Né? Então, o melhor momento é esse, que a mulher se sente mais segura, que ela está disposta a lidar com essas limitações, né? E que também ela esteja disposta a enfrentar os medos dela, porque é uma situação que causa um monte de angústia, né? Relacionado tanto ao papel como mãe, né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que meu filho vai... Fora as questões, assim, de saúde, né? Será que meu filho vai nascer perfeito? Será que ele vai ter alguma coisa? Será que minha pressão vai subir? Né? Então, tem toda uma angústia relacionada à própria condição da gravidez e que depois se estende para o pós-parto relacionado a, principalmente, a amamentação. Né? Tem mulheres que morrem de medo de amamentar ou de não conseguir amamentar e essa angústia já atrapalha, né? Isso já é uma coisa que já atrapalha a naturalidade da questão. Daí depois relacionado à sexualidade, o comportamento sexual do casal, que é algo que enquanto os hormônios não se ajustam, também não vai se ajustar e que não tem muita regra. Não dá para dizer, depois de tanto tempo tudo vai voltar ao normal. Não, cada um vivencia isso de um jeito diferente. Né? Então, tudo isso precisa ser conhecido para que a mulher possa lidar com isso. Falar, ok, eu estou pronta ou eu estou disposta. Às vezes não estou pronta, mas estou disposta a lidar com tudo isso aqui. Estou conhecendo o que é que eu vou enfrentar daqui para frente. Isso facilita, se você for comparar com uma mulher que planeja ter um filho, mas não tem essa consciência. Né? E que romantiza e que vai por essa coisa cultural de que a maternidade é linda, é maravilhoso e é o melhor período da mulher. Eu brinco, eu falo da minha mãe, porque minha mãe viveu uma maternidade muito romântica, né? E ela falava para mim assim: você vai ver, é o período mais feliz da vida da mulher, você vai se sentir ótima, é uma delícia quando o bebê mexe. E eu, quando estava grávida, eu pensava, gente, que horas que chega isso aí que ela falou? Porque enfim, eu vivenciei, não é que foi ruim, nada disso, mas eu não entendia muito bem essa coisa sem limite, sabe? E é muito comum, né? Cada um vivencia de um jeito diferente. Não dá pra gente resolver que isso é determinante para você ser ou não uma boa mãe, para você ser ou não boa o suficiente para o teu filho, né? Uhum.
Essa questão da romantização, talvez a nossa geração seja uma geração que está lidando com as coisas de forma mais real, né? Sim. Inclusive com a questão da necessidade de se tratar determinadas coisas emocionais que a gente tem, dificuldades e medos e tudo mais. Acho que a nossa geração está mais é, com o pé no chão sobre isso, de que a gente precisa de ajuda, de que a gente precisa buscar, E, por exemplo, terapia e tudo mais. A geração das nossas mães, das nossas avós lidavam com isso de outra maneira, até culturalmente falando. Então, talvez essa romantização que havia, que existe até hoje, vem muito dessa geração contando pra gente o quanto que é bacana aquilo ali, mas porque ela já viveu aquilo há 30 anos atrás e hoje é nostálgico pensar nisso, falar disso, né? Talvez daqui a sim, 30 anos, quando você for falar com seu filho sobre isso, você fale diferente. Não sei. Mas, assim, pois é. a nossa geração tá lidando melhor com a possibilidade de ter, das coisas não serem tão românticas, né? Não É. serem tão... E que eu Bom, acho que também é algo que a gente precisa prestar atenção, sabe, Joy? Porque eu acho que os dois extremos são perigosos. Esses dias eu estava lendo um texto, depois se eu encontrar eu te mando, mas eu estava lendo um texto, estava falando assim da romantização da maternidade real, que é uma coisa que está rolando, é como se fosse o avesso. Então tem a romantização, aquela coisa de a maternidade é maravilhosa e tal, lá, e foi vindo, e a gente tem estado nesse movimento de desconstruir isso, mas que a gente tem que tomar cuidado para onde vai. Porque a maternidade também não é um bicho de sete cabeças, também não é o demônio, né? E eu vejo isso acontecer. As pessoas elas estão invertendo a coisa, elas estão romantizando a maternidade ruim. E isso causa muita angústia nas mães novas, nas grávidas, né? Porque o que elas têm lido, o conteúdo ao qual elas estão expostas é que vai ser ruim, que o corpo dela vai mudar, que ela vai ficar cheia de medos. E também não é regra. Tem gente que experimenta a maternidade e não tem dificuldade, e guarda sua barriga e emagrece, e o marido, o companheiro participa e ajuda, e o desequilíbrio hormonal é uma coisa suave e ajusta rápido, e não tem problema com a amamentação. Então, a gente precisa parar de colocar regra nas coisas, né? A maternidade, ela não é um conto de fadas e ela também não é uma coisa horrorosa, né? A maternidade é um período de novidades e a gente precisa reunir ferramentas e estar segura o suficiente para enfrentar, né, e passar por essas transformações da forma mais leve, da forma mais, né, saudável possível. E por isso é que eu acho que o acompanhamento psicológico é importante. uhum. Também entendi. É, isso eu não tinha pensado, interessante, essa questão das pessoas estarem dando muita ênfase à maternidade real, e isso tem um efeito negativo, né? Tem um efeito tóxico das pessoas. E, de fato, eu E realmente não acontece tinha. muito, porque as angústias são, ai meu Deus, e se eu não conseguir amamentar? E o bico de fulana caiu, e o marido da outra traiu, e o bebê nasceu, sabe, o parto e não sei o quê. Hoje tem a cultura do parto humanizado, né? Que eu não sou a favor nem contra, eu acho que cada uma escolhe, acho o máximo quem faz, acho o máximo quem escolhe não fazer também. Eu fiz cesariana e não tenho nada, tá tudo certo. Eu acho que assim, parto é parto. Eu acho que cada uma sabe qual é o seu limite, o que é importante para si. E eu acho que às vezes esse excesso de estímulo, de referência, de conteúdo, sem muito cuidado, pode causar, em vez de ajudar, atrapalha, né? Porque a mulher olha tudo aquilo e fala: Meu Deus do céu, onde é que eu me encontro nisso aí, né? Sim, quer ver aqui a hora, a gente vai se perder. Bom, o que mais que a gente pode conversar? Porque a gente já acabou com nossas perguntas há muito tempo. Eu estou aqui pensando no que a gente mais pode falar. O que que você acha que a gente não falou ainda que seja fundamental falar para quando a gente vai tratar do assunto maternidade e saúde mental? Tem um ponto que eu pensei também. É a questão da perda do bebê, do aborto, ou do aborto espontâneo, ou do aborto ter que ser provocado por conta de alguma dificuldade na gravidez para a mãe ou para a criança, enfim. Como que a gente lida com isso em terapia?
né? Como a gente lida com isso. Eu acho que essa é uma questão super difícil, né? Essa talvez seja mais difícil de tudo isso que a gente está falando, né? Porque é como se não fosse o processo natural das coisas, né? A mulher engravida e quando ela engravida, ela é para ter o bebê, né? Não é para perder o bebê. Então é o caminho inverso, né? É todo um luto. Tem essas questões de autoestima também são muito presentes em mulheres que perdem, né, que experimentam um aborto e tal, porque tem uma culpa, né? Eu não consegui segurar a criança, eu não consegui dar à luz ao meu filho, né? Já aí já tem essa culpa também. Eu acho que nesses casos não é nenhuma escolha, eu acho que é imprescindível o acompanhamento, tanto médico quanto psicológico. Acho que isso é sim, em muitos casos, determinante para futuras experiências de gestação. Né? Tá cheio de casos de mulheres que passam por um aborto por uma questão assim, né? Enfim, que não sem controle e tal, e que posteriormente tentam engravidar e não conseguem, e várias tentativas frustradas, né? E acabam experimentando outros abortos e geralmente não tem uma condição orgânica, né? Geralmente já vão lá, fazem exame e tal, e tá tudo meio que contaminado por essa questão emocional, afetiva. Então, eu acho que nesses casos, e para gravidez de risco também, não é nem escolha, eu acho que é regra. É imprescindível o acompanhamento. Assim como o médico, tem que ter o psicológico, né? Porque são mesmo situações que colocam a mulher é, cheia de angústia, né? Colocam ela numa situação de angústia e de culpa sem medida, assim, né? Ah, eu tinha perguntado como que era o melhor, qual que era o melhor momento para a mulher planejar a gravidez e tudo mais. Eu vou fazer a pergunta contrária. Qual que é o pior momento? Qual Uhum. que são as piores razões para se planejar uma gravidez ou para se desejar uma gravidez que podem gerar maior frustração ou complicação posterior, considerando essa questão dos papéis, considerando até os próprios desejos ou a expectativa relacionada com essa gravidez e com essa criança? O que você acha que seria, por exemplo, não recomendável? Que a pessoa precisa, de repente, fazer um acompanhamento, um tratamento primeiro, para depois pensar em engravidar. Eu acho que pessoas com transtornos mentais prévios, né? Ou que, né, que estão que ainda estão em tratamento, que não passaram pelo processo todo. Acho que pessoas que estejam enfrentando crises severas de ansiedade ou de depressão, tá? Acho que essas são condições bem ruins para iniciar esse processo todo que é tão intenso. E acho que a questão financeira, Joy, é algo que a gente não falou aqui claramente, mas acho que essa é uma. Assim, óbvio que se você não tem a melhor condição financeira, não está no seu melhor momento financeiro e acontecer, não significa que isso vai ser ruim, né? A gente está cheio de exemplos aí de superação e de pessoas que, enfim, não está ligado uma coisa a outra. Mas eu acho que as questões financeiras, elas contribuem para que a mulher esteja insegura, para que às vezes o relacionamento não esteja muito estável, não esteja num momento de muita estabilidade. E para que a maternidade aconteça de uma forma mais leve, né, de uma forma mais saudável, é importante que a mulher esteja se sentindo segura, que ela esteja confortável. Confortável no sentido de segurança mesmo, de dizer, ó, eu tô aqui, eu tô bem, se eu precisar me doar para o meu filho, tá tudo bem, eu tenho uma organização, eu tenho uma retaguarda aqui, né? Eu tô saudável, mentalmente saudável. Então, eu acho que, ao meu ver, essas questões assim de saúde mental e, em segundo momento, as questões financeiras precisam ser consideradas sim, quando você planeja, né? Porque às vezes acontece sem planejar, Não, igual foi comigo. às vezes acontece sem planejar. Eu estou pensando em termos do planejamento mesmo. Até, por exemplo, mães que resolvem ser mães solteiras, sem ter um parceiro. E qual que é, por exemplo, a recomendação nesses casos? As mães que já planejam desde o início ser mães sozinhas, sem essa companhia, sem essa ajuda, né, desde o princípio.
Então, eu acho que tem que estar nesse processo de se conhecer. Eu não acho que seja um problema, né? Desde que isso esteja bem resolvido para a mulher. Uhum. Né? Entende? Então, é diferente. Por exemplo, eu me preocuparia se uma mulher que está se sentindo infeliz, que está se sentindo triste, que não consegue se realizar em nenhum campo da sua vida, nem no profissional, nem no afetivo, dissesse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou engravidar, porque as pessoas falam que daí a gravidez muda a vida, então eu vou engravidar. Isso me preocupa, né? Porque essa mulher não está pronta, essa mulher não está madura, não está segura, ela está insatisfeita. Essa é uma condição ruim, né, para decidir ter um filho. Uhum. Pode ser que às vezes acontece que a pessoa está numa condição assim, não decide ter um filho por causa disso, mas acaba acontecendo e a vida transforma e muda para melhor. Pode acontecer, mas a gente não tem essa garantia. Então, se a mulher decide engravidar pensando que os problemas dela, as questões dela íntimas com relação à autoestima, realização pessoal, profissional, enfim, vão ser resolvidas com a maternidade, ela está bem enganada, né? Isso pode ser um tiro no pé. Uhum. Bom, Gabi, muito obrigada por você ter aceitado participar dessa entrevista. Para mim foi ótimo. Eu que agradeço. Você tem tempo ainda, se você quiser deixar, falar alguma coisa, falar de você, de onde você está escrevendo, onde você está atendendo, enfim. Joy, primeiro, muito obrigada. Desculpa aí os probleminhas de conexão. A gente, bom, quem está assistindo esse vídeo que vai ficar gravado vai saber agora, porque eu vou contar que essa foi a nossa terceira tentativa. Mas deu certo, graças a Deus. Sim. Eu queria dizer para o pessoal que eu estou atendendo online, né, nesse período, estou dando prioridade para o atendimento online, e eu tenho alimentado lá o meu Instagram, que é @psi_coisas, tá? São coisas de psi. Eu estou alimentando todos os dias com conteúdos legais. Tem muitos conteúdos relacionados à maternidade, tanto relacionados à minha experiência pessoal, quanto com a minha experiência profissional, os atendimentos que eu tenho para esse público. E aí convido todo mundo para ir lá, para conhecer um pouquinho, e fico à disposição para quem precisar, para quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, mandar mensagem. Eu estou por aqui, tá? Ah, que bom. Obrigada, Gabi. Eu vou deixar o teu Instagram aqui na descrição do vídeo também. Bom, quem assistiu só Tá o bom, final Joy. vai ficar salvo aqui na chave da questão, vai ficar gravado para assistir e para compartilhar depois. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigada, Joy. Um beijo, viu? Se cuidem por aí. Tchau. Tchau.